Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Fico feliz que você tenha atendido o meu convite e está com a gente de novo aqui em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com. Próximas 2 horas ao vivo, na manhã de segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2017. Tudo de bom para você que está ouvindo de manhã ao vivo ou em uma das reprises. Você que está chegando agora, não conhece ainda a programação da Rádio Inverso, saiba que o nosso Mensagens que Chegam pela Manhã diariamente é reprisado às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Então esteja você em um desses horários também. Fique à vontade, a gente está começando mais um encontro pelo rádio, mais uma semana nesse fevereiro de 2017 para falar sobre muitos assuntos, para enxergar os cenários e compartilhar o que nós vemos, para compartilhar as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas divagações, as nossas filosofias, os nossos pensamentos, as nossas experiências. Tudo isso vai compondo o cenário das nossas vidas. O que são nossas vidas, se não os significados que nós damos para cada experiência? Por isso que uma vida é diferente da outra. Apesar do mesmo planeta, do mesmo tempo onde nós vivemos, tudo bem, circunstâncias mudam, mas as circunstâncias também são reflexos dos significados. Às vezes, não necessariamente o meu e o teu, única e exclusivamente. Nós também estamos experimentando os significados dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Cada pequena movimentação, mudança de rota, bifurcação escolhida pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, bisavô, tatravô, avó, enfim. Por você, inclusive, foi desencadeando uma série de acontecimentos pequenininhos e invisíveis, muitas vezes, e no entanto contribuíram para que eu estivesse aqui. Nós somos o reflexo dessas escolhas todas. Mas como nós conversamos na semana passada, as escolhas enquanto o meu pé está levantado são infinitas. Quando eu toco no chão, esse pé, ela se fixa naquela escolha daquele passo, no direcionamento daquele passo. Mas é só enquanto o pé está ali fixado no chão. Então eu me movimento, levanto o pé de novo e aí bilhões de possibilidades acontecem. Então ainda que nós sejamos o reflexo de escolhas e possibilidades dos que vieram antes de nós, tudo isso diariamente tem a possibilidade de mudar. Alteração de rota, mudança de curso. Você pode mudar sua vida completamente num pequeno instante. Eu acredito nessas mudanças de vida assim, em um pequeno instante. Apesar da nossa configuração cultural, mental, nos dizer que não. E aí você vai olhar para uma série de pessoas, de fatores, de elementos que então poderão mudar a sua vida, mas a vida muda num estalar de dedos, de repente. Vamos falar sobre isso muito mais aqui no Mensagens. Eu estou esperando a sua participação pelo nosso e-mail. Anote aí, o endereço é contato@radioinverso.com. contato@radioinverso.com e o nosso WhatsApp é o 51992461960. Não deixe de mandar sua mensagem pelo e-mail ou pelo WhatsApp, eu quero interagir contigo hoje. Ana Vilela Trembala aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, e essa música da Ana Vilela talvez tenha feito tanto sucesso assim, especialmente por ela levantar as coisas simples da vida, né? Abrace seus pais enquanto está aqui, que você tenha abrigo no peito de alguém e alguém no teu, e assim você faça amigos. A gente gosta de ouvir sobre essas coisas, talvez porque o mundo esteja assim tão sobrecarregado, a nossa cultura, as nossas ideias, os nossos debates, as nossas buscas, por tanto peso, né? Por tantas ideias que se contrapõem, que tentam se sobrepor em relação a outra para comprovar qual é a verdade. Aliás, que dificuldade encontrar entre tantas vozes, encontrar entre tantas verdades aquela que seja a verdade, né? O que sai de discussão, de briga, de separação, de guerra, de discussão, por conta dessa busca que não é uma busca do ano de 2017, do dia 6 de fevereiro, é uma busca de todos os dias, de sempre. Desde que o homem e a mulher são o que são, desde que nós ocupamos o nosso espaço aqui, a gente está tentando isso, seja afirmando a verdade na caça
maior e melhor em relação ao outro, quem tem mais direito sobre aquela caça, lá nos pré-históricos, até depois que a cultura começou a se instalar com a linguagem, né, que nós conhecemos, escrita, com a filosofia, com a religião, tudo tentando expressar de alguma maneira a verdade, né? Olhe para todos os lados, você vai ver verdade saindo de todos os poros da nossa cultura, de todos os poros da nossa sociedade, e alguém vai dizer isso não é verdade porque isso aqui não é científico, e a ciência vai se arrogar de ser a detentora da verdade, e aí algumas pessoas, para legitimarem a sua mentira, vão travesti-la de ciência, né, para dar algum contorno verossímil para aquilo que não necessariamente precisava disso. E aí vem a religião, caramba, quantas guerras, quantas mortes, quantas brigas na tentativa de te mostrar a verdade. Você é um perdido, Deus te ama, Jesus te ama, você precisa entender isso e aquilo, as verdades da vida estão aqui. E aí vem aquele rolo compressor em cima dos que pensam diferente, dos que não querem acreditar, não acreditam. E aí? Alguém diz, eu não acredito em Deus. E caramba, a sociedade vai se mobilizar em direção àquele para tentar demovê-lo dessa perigosa ideia, né? Como assim? Você não acredita em Deus por quê? Você vai ser uma pessoa sem nenhuma ética, nenhuma moral e, no fim das contas, viverá uma vida rasa e depois vai para o inferno, né? Putz, que mundo, né? Que peso. Sabe por quê? Porque tem aqueles que saem por aí dizendo eu não acredito em Deus e são oprimidos por esse tipo de discurso. E tem aqueles que dizem eu acredito em Deus e que oprimem os outros com esse tipo de discurso, mas é só para tentar fortalecerem e mascarar a própria descrença. Não crê também. Não crê. Crer em Deus não tem a ver com dizer eu creio em Deus. Não crer em Deus não tem a ver com dizer eu não creio em Deus. As confissões são só regulagens no nosso discurso e tentativa de aproximá-los da nossa cultura, para que a gente fique talvez em paz com os nossos medos e culpas ou em paz com a maioria que nos cobra ser assim ou assado. E a gente vai se modelando. Mas não é só Deus, não é só a religião, né? As crenças sociais, os valores sociais que nós aderimos, claro, vivemos em sociedade, somos bichinhos da sociedade, mas que nem sempre se conectam com aquilo que a gente é de verdade, crê de verdade, né? Tem convenções, e não me cabe aqui expor uma ou outra, isso vai de cada um, mas convenções sociais, comportamentos tal, considerados como éticos e verdadeiros e inquestionáveis, mas que no fundo você pensa, mas é só isso, não é suficiente, essa é a verdade, mas e aqueles que não se encaixam? E nós apontamos e chamamos de loucos, seu louco. E aí nós isolamos aqueles tais, né, nos nossos lugares de loucos, somente para a gente pensar que nós somos sãos. Então os loucos ficam separados de nós, os sãos. São aqueles que não cumprem necessariamente as convenções porque o Joaquim saiu pelado na rua. A Maristela está falando umas coisas de loucura que não tem a ver com aquilo que eu aprendi na igreja. E assim vai, né? Então, seja na medida extrema de colocar um louco num sanatório, ou naquelas pequenas medidas cruéis e não menos devastadoras que a gente toma no nosso dia a dia, de isolar pessoas do nosso convívio, do nosso cotidiano, que pensam diferente, que não são como nós. São os considerados loucos das famílias, loucos das relações, né? O que é essa loucura? O que é isso? O que é a verdade? Para a gente simplesmente dizer, você não concorda comigo, então você é louco, você concorda comigo, então bem-vindo ao time. O que é isso, né? Geralmente quando eu toco nesse assunto, a primeira defesa, porque você sabe que em nós há muitas defesas instaladas. A gente não vê, mas tem. Então a primeira defesa que nos submerge, né, é a tentativa de desqualificação. Estão dizendo assim, bom, esse cara está dizendo o que está dizendo porque ele é um ateu, sem ética, porque ele deve cometer um monte de loucura na vida dele, está querendo justificar. Então a gente vai desqualificando, para nos sentirmos melhores e não necessariamente encararmos aquilo que talvez crie um espelho diante da gente e nos faça nos ver. Quem é que quer se ver? Então vamos desqualificá-lo e vamos nos manter no nosso clubinho, no nosso timinho, seja lá qual for.
E quando esse clubinho, esse timinho não fizer mais sentido, você vai para outro clubinho ou timinho que faça sentido, mas continuará sendo um clubinho e um timinho. Eu vejo isso muito, né? Gente que de repente estava num clubinho, vamos ficar na religião, vai. Clubinho religioso, daqueles tipos bem persecutórios, bem preconceituosos, bem fechados naquela ideia pequenininha. E de repente percebem que aquilo não faz sentido. E aí então eles se sentem maravilhosos porque conseguiram perceber o óbvio, né? E saem daquele clubinho e vão para outro. Mais arejado, discurso melhor, linguagem melhor, mas que no fundo continua com os mesmos contornos. A mesma ideia, o mesmo sentimento de superioridade. Não muda muito. É melhor, é mais palatável, né? O discurso, as ideias, tal, parecem mais leves, mas no fim das contas trabalham com as mesmas categorias de culpa, de acusação, de inferno e tal, né? Aliás, sobre isso, daqui a pouco eu vou compartilhar contigo Deus de Spinoza, que é um áudio que eu gravei há algum tempo e que fala sobre, mais ou menos sobre isso, né? Sobre a gente tentar encarar Deus de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, sem medo, tal. E como esse vídeo, para mim, especialmente os comentários deles, que o vídeo gerou, os comentários do vídeo, são emblemáticos nesse sentido, de como as pessoas se sentem desconfortáveis, se sentem mal diante da possibilidade de que aquilo que pensam ser Deus não é o único olhar, não é a única visão, que Deus não se enquadra na nossa teologia, que Deus não se enquadra na nossa religião, Deus não se enquadra no nosso discurso, Deus não se enquadra nas nossas ideias, Deus não se enquadra na nossa ética, na nossa moral. Nós não sabemos exatamente o que é bom e o que é mal no sentido absoluto da palavra. Eu sei o que é bom e o que é mal na minha vida, nas minhas relações, na nossa sociedade, na nossa cultura, e mesmo assim eu digo que é bom ou mal com ressalvas. Porque aquilo que eu digo que é mal hoje pode ser bom amanhã e vice-versa. Mas ainda assim, para que a gente se relacione de alguma maneira, né, é necessário que nós, entre nós aqui, fixemos em nossas leis, em nosso comportamento, o que é bom e o que é mal. Então você vê alguém descumprindo essa regulamentação e você aponta e diz é mal. Fulano corrupto é mal. O fulano assassino é mal. O fulano mentiroso é mal. Claro, e eu sou um dos que dizem, é mal. Mas é mal perante o quê? É mal diante do quê? Mal diante de mim. Mal diante das nossas relações aqui. Mal diante das nossas convenções aqui. É impossível você conduzir uma sociedade de maneira saudável no meio da corrupção. É mal. Mas é aqui. Eu não vou projetar isso para o absoluto eterno e dizer, este corrupto vai queimar no inferno para sempre. Não sei. Ontem eu estava conversando com meu filho, a gente estava na piscina e tal, aliás eu estou com a pele toda vermelha e queimada, assim, vou ficar descascando em breve. Eu que sou brancão, né, não posso ver um sol que fico desse jeito, mas enfim, é bom. E a gente estava falando sobre... na verdade eu estava um pouco provocando ele, assim, falando sobre, mais ou menos sobre isso, sobre os pensamentos, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, dentro, obviamente, de uma linguagem suportável para um menino de 13 anos, né? E eu estava dizendo sobre as nossas ideias, o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que é ser humano, tal. A gente estava falando sobre um bebezinho que chegou na família. Eu estava dizendo para ele assim, esse bebezinho, você vê o gesto, né, dela, como ela se porta, como ela se comunica, tal. E não está pronta ainda, né? E eu dizia para ele, existem em algumas culturas uma ideia de que a alma vai se formando com o corpo. Na medida em que a gente vai evoluindo, vai fazendo as nossas escolhas, vai fortalecendo o nosso olhar, nosso caráter, nossas verdades e tal, junto com isso a alma vai se formando. E ele disse, e o que você pensa? Eu falei, pode ser, mas na realidade o que eu penso é o seguinte, eu acho que dentro da nossa linguagenzinha aqui, né, com os nossos limites, da maneira como nós podemos escrever, eu acho que eu posso dizer mais ou menos assim. Existe uma só alma. Projete isso em direção ao oceano. Existe um só oceano. A gente chama ele de Pacífico, de Índico, de o Atlântico, mas eles estão todos interligados, né? A Terra é mais água do que... o planeta, né? Mais água do que continente. Mas a gente divide os oceanos, e os oceanos são subdivididos dentro das regiões,
E se eu me aproximar ainda mais do oceano, eu vou ver as gotas, e eu posso tirar uma gota e separá-la do oceano e dizer essa aqui é uma gota, mas tudo faz parte de uma coisa só. Então é possível que haja uma consciência só. É uma consciência que a gente pode chamar de Deus, né? E essa consciência se projeta, porque é consciência, né? em tudo, em tudo. O nosso corpo vai se formando e com ele se forma o cérebro. O cérebro, eu dizia para o Flavinho, é mais ou menos como um aparelho de receptor. Imagine, por exemplo, a gente tem a TIM enviando sinal de celular. Eu tenho um número TIM, o Flavinho tem outro número TIM, né? E outras pessoas também têm outros números TIM. Cada um tem um código. O meu TIM é o número tal, dele é o tal, o teu é o tal, mas tem um sinal só. O meu aparelho de TIM recebe esse sinal, o dele também. Se o meu aparelho é diferente do dele, se o meu é mais moderno ou o dele é mais moderno, ele receberá mais informações, mais dados, terá mais recursos que a própria operadora fornece também, né? Tem aqueles aparelhos bem rudimentares, assim. E esses não têm nenhum recurso de internet, de WhatsApp, por exemplo, que um outro pode ter. Apesar da operadora ser a mesma, apesar de serem aparelhos. Os nossos cérebros vão capturando essa informação do cérebro único e decodificando conforme a linguagem, conforme a cultura, as experiências, os significados, na condição temporária de aparelho que sou. Um dia um aparelho como o meu aparelho de celular estará fora de uso, fora de vigência, terminará, mas não a consciência que alimentou o meu aparelho de celular. A TIM, teoricamente, continuará. Quando esse corpo deixar de funcionar e esse cérebro deixar de interpretar e processar no meu corpo e com o meu corpo as informações que o transcendem, tudo continuará. É só o corpo que não mais continuará. Apesar do corpo, não só o cérebro, mas o corpo inteiro também processa informações. Eu estava esses dias vendo um bichinho, qual que era? Era um inseto qualquer. E ele estava fazendo coisa. Eu estava na piscina e tinha um bichinho assim meio boiando, achei que estava morto. Tirei. Quando eu tirei, vi que estava vivo. Era um bichinho meio esquisito, assim, uma mistura de mosca com barata, um negócio pequenininho assim. E aí quando eu vi, eu botei ele no chão ali da piscina e ele começou a se secar, asinha, não sei o que, mexendo na antena, tal, andar, secou e voa. E eu estava pensando nos movimentos que ele estava fazendo de secar a antena, de secar. Esses são movimentos milenares, se esse bichinho existia há tanto tempo assim. A informação para que ele faça isso, assim como o Charlie se lambe, né, o meu gato se lambe, e o cachorro uiva à noite, assim, são informações milenares que estão no corpo, que estão nas células, que vêm, no caso dos cachorros, dos lobos, né? No caso dos gatos, dos felinos maiores, no caso dos insetos, de outros insetos, como no nosso caso também, e a gente vai processando essas informações todas e transformando em cultura. Mas isso não nos define. Nós só estamos reproduzindo um instinto. O que é a consciência que está para além desse instinto e que permite que, inclusive, a gente olhe os nossos reflexos instintivos e fale sobre eles e reconheça que são instintos. Isso que está para além, né? Da superfície, da questão mais básica, das discussões, e aí eu incluo, por isso que eu estou fazendo essa viagem, a nossa ética, a nossa moral, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, qual é a religião certa, o que é a verdade, o que é mentira, os meus valores, tudo referenciado nesses parâmetros de amebas que nós construímos, porque somos amebas, né? Em relação ao universo, em relação aos multiversos, em relação às inexplicáveis e infindáveis galáxias. O que nós somos, se não amebas? Né? Amebas. No entanto, amebas que conseguem olhar para cima, suspirar, e ainda que não tenham explicação, se maravilham. Isso é muita coisa, com o mistério infinito do espaço, dos planetas, da vida, da morte, daquilo que nós chamamos de Deus. E então ficamos nas nossas discussõezinhas. Você acredita em Deus ou não acredita? Seu herege, seu ateu? Eu não, eu acredito, eu vou à igreja. É nesse nível que a gente fica, né? Fulano não acredita, fulano acredita. É nesse nível, mas esse nível talvez seja necessário.
dentro desse processo, dessa escala de evolução que nós estamos submetidos aqui nesse planeta, seja lá o que significa evoluir. Eu não tenho definições para isso também, evolução é tão amplo. Cada um considera de um jeito, cada um identifica a partir de uma perspectiva e está valendo, mas é um caminho. É um caminho. Esse caminho que nós estamos fazendo e que temporariamente estamos reconhecendo como o meu caminho, o caminho do Flávio, que terminará num dia, né? E quando termina, as outras lesminhas, amebas, tal, nossa, coitado, morreu, poxa, acabou, morreu, bom, tudo bem. Talvez seja assim que as minhoquinhas fazem quando uma delas termina, né? Morreu a minhoquinha, e agora? Pode ser, a gente está muito longe ainda de entender as coisas, mas o que eu quero com esse papo aqui, cheio de viagens, e é assim mesmo, né? Acostume-se, porque aqui eu não estou me norteando numa ideia só, a gente está falando sobre muitas coisas em ideias circulares e movimentadas e arejadas, e ideias que voam, e pensamentos que voam, né? Talvez o sentido seja esse mesmo, aprender agora nas coisas simples, no cotidiano, na percepção de que tudo que nós sabemos ainda é uma metáfora, ainda é um lampejo, é uma fagulha, é uma gota, é pouco, mas que deve nos apontar para o infinito. Se a tua verdade, se a tua ideia, se as tuas crenças, se o teu pensamento, se aquilo que você elegeu, né, para sustentar a sua consciência, te abre para isso, te abre para o próximo, te abre para a vida, te abre para o diferente, sabendo que o diferente inclui possibilidades na tua verdade, te abre para o divergente, te abre para o ambivalente, te inclina, ou melhor, a assumir que sabe muito pouco. Se aquilo que você sabe, suas construções de verdade, te conduzem a uma margem onde você olha um cenário enorme e suspira dizendo, poxa, eu não sei nada, eu vim até aqui pensando que soubesse, mas eu não sei. Então você se abre para aprender todos os dias. Eu considero que é uma boa verdade. É uma verdade incompleta, é uma verdade em movimento, é uma verdade que não te amedronta diante das perguntas, que não te fixa em relação às respostas, que não te faz se apegar a ela como se fosse dono dela. Vem cá a verdade, a verdade vem com o rabinho batendo, com a língua para fora. Pega a coleira, a verdade, você põe a coleira na verdade, sai passeando, desfilando a sua verdade, que fará xixis em postes para se autoafirmar. A tua verdade, esta é a minha verdade. Às vezes quando ela faz cocô no meio da calçada, você tem que limpar o cocô da sua verdade, não é sua verdade. Ou se você deixa que a sua verdade seja um pássaro, que você admira, que você olha, mas você não tem controle. Ora está aqui e amanhã está lá, e passa, e vai. E quando você olha, você levanta a cabeça e você olha para o céu. Não sei qual é a sua verdade, né? Não sei o que você pensa, mas reflita sobre isso, que a tua verdade não te apequene, que a tua verdade não te torne menor do que ela, que a tua verdade não transforme o outro em inimigo. Não transforme o antagônico, ou seja, o que pensa diferente, numa ameaça. Que não te faça se apressar em necessariamente desqualificar quem não professa aquilo que você pensa que é o ideal. Porque tem outra cultura, porque tem outro pensamento, ou porque não quer. Lembra que eu falava no começo desse papo? Como a gente se porta quando alguém diz, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, para mim a vida acaba, eu sou um materialista. E você com medo diz, absurdo, e aí tenta desqualificar. Deixa as pessoas serem o que são, para que você tenha a liberdade para ser o que é. E não se torne um missionário da tua verdade que tenta colonizar a mente dos outros e torná-los tão pequenos quanto você. E incluir neles os teus medos, para que você então se legitime e vive um pouco mais tranquilo e distraído em relação àquilo que não se assentou na sua consciência. O mundo é tão grande, o universo é tão misterioso, nada ainda sabe nada, a ciência não sabe nada, não precisa ficar usando esse papo de que isso é científico, você vai cair num Hélio Couto da vida, uma história, não precisa, só se abra
Abra. Ninguém sabe nada. Ninguém é dono de nada. Só se abra. Deixe que a sua verdade se projete em você conforme sua linguagem, sua cultura, seus pensamentos. Mas ela está limitada em você. Esse é o limite dela. Quando você aumenta, ela aumenta também. Porque ela é muito maior que você. Né? Viva como uma criança. Cheia de abertura, cheia de possibilidades, cheia de curiosidade, cheia de criatividade em relação à vida. Viva assim, tá? Me perdoe usar o nome do Hélio Couto, eu falo essas coisas, depois eu fico meio mal assim, mas é que às vezes eu vejo pessoas que falam tanta bobagem, com tantos seguidores, que eu me incomodo, mas tudo bem, faço aqui minha meia-culpa, não é o caso de ficar citando nomes também, né? À medida que a gente vai se expandindo em consciência, as coisas vão ficando claras, sem a necessidade de personalizar, então me perdoe. Me arrependo de ter feito isso, não devia ter dito. Vou me policiar. Às vezes eu me solto aqui nesse sentido, mas vamos lá. Eu sei que tem gente que me ouve, que gosta, tal, e às vezes se sente ofendido. E não é minha intenção, não quero ofender ninguém, nem desqualificar ninguém. Todo mundo está aprendendo, inclusive né, esse senhor e todos nós, todo mundo está aprendendo, todo mundo está melhorando, todo mundo está evoluindo. Tomara que seja assim. Se mantenha livre para isso, se mantenha aberto para isso. Que sejamos pássaros, não minhocas. Que a gente voe, ainda que tenhamos limites, mas para que a gente possa encontrar a nossa verdade no cotidiano. Para encerrar, eu só quero reforçar isso. Eu não sei se eu já falei isso para você alguma vez, mas o macro se projeta no micro. Aquilo que é infinito, intocável, incognoscível, misterioso, incalculável, incompreensível, né? De alguma maneira repercute aqui no micro. A vida, as coisinhas simples estão reproduzindo aquilo que é mistério. Eu acredito muito que um grão de areia me traz ensinamentos maravilhosos em relação ao cosmos. Que um ser humano, que é um negócio absolutamente micro comparado com um grão de areia, um ser humano, um corpo humano, a mente humana, as emoções humanas, de alguma maneira, mesmo que a gente não sabe, porque isso está tangenciado, né, pela nossa cultura, nossos medos, nossos valores, a gente encurrala isso. Mas potencialmente o ser humano também está aberto aos mistérios do universo, aos segredos do universo. Não de forma pretensiosa, mas de forma humilde, micro, cotidiana e simples. O que eu quero te dizer hoje é que a verdade é, e nós não podemos defini-la, mas ela está na vida, tocando em tudo, sendo acolhida e acolhendo a tudo e a todos. E quanto mais simples e abertos estivermos, mais em paz, menos limitados por nosso ego, por nossos medos, por nossa culpa, por nossa necessidade de ser dono de alguma coisa, melhor. Você não é dono de nada, nem eu, nós não sabemos nada, então vamos caminhar de olhos abertos e ouvidos abertos, de coração pacificado, para que então, quem sabe, a gente, hoje, nessa segunda-feira, dê só mais um passinho. Movimentemo-nos um pouquinho mais em direção a esse infinito. E assim a gente pode se sentir um pouquinho melhor. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que você goze, cante, se divirta, que desfrute de tudo o que eu fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, ou que era um pecador, ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei, e com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor.
Não para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos e necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você se responde a algo que eu coloquei em você? Como posso castigar por ser como você é, se eu sou quem fez você? Crê que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para manipular você, para controlar, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção à sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida é a única que há aqui e agora, e a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, tenha certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou, se você se divertiu, do que mais gostou. Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredite em mim. Quero que me sinta em você quando beija a sua amada, quando agasalha a tua filhinha, quando acaricia o seu cachorro, quando toma banho no mar. Para de me louvar. Que tipo de Deus ególatra você pensa que eu sou? Me aborrece que me louvem, me cansa que agradeçam. Você se sente grato? Então demonstre cuidando de você, da sua saúde, de suas relações, do mundo. Você se sente olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que esse mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, você não vai me achar. Procure-me dentro de você. É aí que eu estou. Isso é o que mais incomoda muita gente. Não me procure fora, procure dentro. É aí que estou. Sabe por quê? Enquanto você acreditar que vai encontrar Deus fora, você será vulnerável a todos aqueles que na placa dizem Deus está aqui. No retórico, no discurso. Isso manipula as pessoas. Se você souber que Deus está aqui, dentro, ou melhor, nós todos existimos em Deus, né? Então não vai fazer muito sentido essa placa, Deus está aqui, venha. Hoje de manhã eu estava vendo no YouTube um comentário em relação a um vídeo de um amigo e tal. E uma pessoa embaixo dizendo assim, poxa, eu vejo esse vídeo, eu estou tão afastada, tão longe de Deus. E eu pensava, mas isso é impossível, a gente existe em Deus. O longe de Deus é longe da religião, é longe da construção teológica, daquilo que se convenciona a chamar de Deus. Poxa vida, em relação a isso eu também estou. Isso tem a ver com cultura, né? Mas é como é bom a gente perceber que nós somos peixes buscando a água. E então percebemos que nós existimos na água. E somos feitos dela também. Fique à vontade entre nós. Na Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Vamos
começar lendo a interatividade aqui no nosso e-mail, contato@radioinverso.com. Daqui a pouco eu vou pro nosso WhatsApp 51992461960. Começar agradecendo a Joana Pereira da Silva, de São Luís do Maranhão, o Guilherme dos Reis, inclusive ele comentou agora, poxa, eu adoro ouvir Cássia Eller, que bom que você acabou de tocar. E aí ele faz uma menção aqui ao Edson. Ele diz assim, como diz um ouvinte, um clássico. Abraço pra você e a todos. Obrigado, Guilherme. Tudo de bom, meu querido. Cássia Eller é legal mesmo. Tá aqui no playlist da rádio, sempre toca. Paulo Garzesi, de São Paulo, capital. Lendo Minutos de Sabedoria, uma questão se levantou, que morremos e vamos voltar para essa vida um pouco mais evoluídos. Certo ou errado? Paulo, eu acho que você deve ter ouvido a reflexão que eu fiz há pouco, né? Do que é certo e do que é errado, então não vou me colocar para responder se isso é certo ou se é errado. Eu só acho que essa ideia, primeiro a ideia de evolução, segundo a ideia de reencarnação, são apenas interpretações nossas de um fenômeno que é muito maior do que isso e que não cabe nessas definições, tá bom? Eu costumo falar, já falei muito sobre isso aqui, tenho isso nos meus livros e vídeos no YouTube, depois dá uma pesquisada, mas não se encurrale nessa ideia. Eu acho que essa definição também é encurraladora, né? A ideia de evolução é uma ideia encurraladora, porque eu vou criar parâmetros do que se vincula à evolução e aquilo não se vincula à evolução. E eu vou te falar um negócio meu aqui. Eu já evoluí, eu já sinto que eu cresci, se a gente vai considerar a evolução isso, crescimento, melhora e tal, passando por caminhos tão loucos, sabe, com pensamentos e momentos tão nada a ver, né? E já cheguei em momentos assim que eu achei que estava mais evoluído e percebi que isso não era evolução. Então eu te confesso que eu não me sinto confortável para dizer isso é uma evolução, isso não é. Que a gente encontre o nosso caminho e que siga esse caminho em paz. Eu acho que isso é um sinalizador de que estamos indo num bom caminho. No mais, não se inquiete. Tá bom, o Paulo? Tudo de bom, meu amigo? Mário Leal, de Nova Iguaçu, no Rio, manda um alô para todo mundo, especialmente para a amiga dele, a Josi Martins, que está na Pavuna agora. A Josi é uma ouvinte já de algum tempo da rádio, né, Mário? Que bom. Aproveito também, mando meu abraço a você e a Josi, ouvindo agora o Mensagens que Chegam pela Manhã. Juliana Bianchi está nos ouvindo, manda um alô para todo mundo, tá junto com a gente aqui na Rádio Inverso, muito obrigado. Amanda Scherer, ela diz o seguinte, um excelente começo de semana para todos nós, seguindo o melhor caminho, ou seja, o nosso caminho com tranquilidade e mesmo caindo nos buracos da vida, sempre nos levantando com mais vigor e gratidão. Flávio, você comentou sobre a sua fobia de não sentir muito bem em ouvir pessoas mastigando. Então você talvez sofra de misofonia. Eu tenho muita fobia de buzinas de moto. Ótimo dia para todos vocês e que nós possamos ouvir o nosso silêncio fugindo da manada e fazendo o sentido inverso. E ela manda mais um complemento aqui dizendo assim: na última sexta-feira eu sonhei que eu estava num grande campo cheio de flores brilhantes, perfumadas, e no fundo tocava a música Ana Vilela, Trem Bala. Que lindo que a música tocou de novo, agora há pouco na rádio. É o que a música nos ensina. Abraçar os nossos pais enquanto eles ainda estão aqui no mundo. Não importa se chegarmos ao topo, mas sim aproveitar o caminho e aí vai. Manda um beijo para todos e o Edson tá mandando um abraço. Ele saiu com o carro nessa manhã tocando Legião Urbana. Amanda, muito obrigado, fique bem. Essa coisa da mastigação, né? Olha, eu tava falando esses dias com a minha prima, a Ju, que na minha família é o seguinte, eu tenho, minha mãe tem, e duas primas têm, a Ju e a Vanessa. Tem essa coisa, assim. E aí sempre quando alguém me manda, às vezes as pessoas me mandam, as pessoas sabem, né? Eu recebi uma matéria essa semana, de alguém me mandou, olha, o G1 Saúde, sobre essa coisa das pessoas assim, e tem várias teorias, né? Pessoas que não aguentam barulho de mastigação. E é realmente um negócio muito ruim. E tem teorias que dizem isso tem a ver com uma sensibilidade maior, são pessoas criativas e não sei o que. Aí eu mando pra minha prima e digo, ó, Ju, a gente tem uma desculpa pelo menos agora. E aí eu mandei uma outra matéria pra ela e eu falei pra ela assim, e ela leu a matéria e disse, poxa, você me mandou essa matéria e eu toda esperançosa li, achando que ia ter aqui uma definição, uma cura. E eu fiquei frustrada, porque só tem a constatação. E eu falei, mas Ju, dá pra melhorar? Eu falei, eu já melhorei uns 4% já é alguma coisa. É verdade, eu já sinto que eu tô um pouquinho melhor. E ela falou, mas eu não, eu só pioro, eu não consigo melhorar. Eu falei, não, a gente vai conseguir, Ju.
é uma questão de se trabalhar e tal, mas realmente quem tem esse tipo de desconforto, quem não tem acha que é uma frescura, mas quem tem sabe que é um negócio dose, assim. Se você me colocar num ambiente absolutamente silencioso, né, e algumas pessoas mastigando, e se entre elas tiver alguma que come pior, assim, de boca aberta e tal, é um sentimento, é o que mais me irrita na vida, sabe? Eu preciso sair do ambiente, colocar uma musiquinha, é um negócio horrível. Agora, as buzininhas realmente são irritantes. Em São Paulo é o paraíso disso, né? Você tá no trânsito de São Paulo é o tempo inteiro, moto com buzininha no meio do carro. Mas eu acho que tanto a misofonia quanto as buzininhas e tudo mais são oportunidades de verdade. Eu acho que esses 4% que eu melhorei, e eu sinto que eu tô evoluído, nascem dessa percepção, né? Eu não tenho que me entregar a isso. O barulho da mastigação, da buzininha, mas é uma forma de eu tentar controlar minha mente. Esse é um processo mental, né? Eu quando estou exposto a essa tortura, eu não fico projetando na pessoa. Fulano, olha como come. Eu já fiz isso, né? Até porque tem casos assim que são absurdos, né? Mas eu me lembro que sou eu, né? Sou eu sei que sou eu, porque os outros não estão incomodados, só eu que estou. Então isso é uma forma de trabalhar a minha mente, de controlar essa pulsão inconsciente, esse instinto que por alguma razão aflora algumas pessoas. E assim a gente vai melhorando o controle da nossa mente e evoluindo. Tudo é oportunidade, depende como a gente vê. Tá bom, Amanda? Agora, só para deixar claro, uma vez eu fui fazer um encontro em São Paulo, fui fazer lá na Lexé, e a Bruna, né, que é dona lá com o Alexandre, eles levaram, ela fez umas pipocas e deu um pacotinho de pipoca para todo mundo. Eu tava no meio ali. Aí algumas pessoas, porque eu já falei isso na rádio algumas vezes, né? Aí algumas pessoas disseram: Flávio, se controla agora, pipoca. Só que nesse caso não me incomoda, né? Se tem outros barulhos misturados, não tem problema nenhum. O problema é se tá um silêncio. A pipoca é do cinema. Se eu tô no cinema e um cara senta atrás de mim, que eu começo a me contorcer e mudo de cadeira, assim, sabe? É um negócio com silêncio. Vai entender, né? Obrigado, Amanda. Tudo de bom. Márcio, de Nova Friburgo, no Rio, tá nos ouvindo. Desejo ótima semana a todo mundo. Valeu, meu amigo. Tudo de bom pra você também. O Ezequiel, ele diz o seguinte: você comentou sobre costumes e tentarmos desqualificar pessoas que pensam diferente de nós e não seguem as mesmas crenças. É essa reflexão que eu aprendo na minha igreja. Independente das pessoas não seguirem o que eu acredito, não nos dá o direito de usar esse pensamento para excluir os nossos semelhantes. Infelizmente, muita gente que frequenta, inclusive a igreja que frequento, tem essa mentalidade de excluir aqueles que não são da nossa igreja. E isso é muito triste, diz aqui o nosso querido Ezequiel. Muito obrigado, meu amigo. Isso está em todos os lugares, não são apenas nas reuniões religiosas, né? Isso está na sociedade de maneira geral. A sociedade segrega, né? Com mais ou menos ostensividade nisso, violência, posturas beligerantes, discriminatórias, mas de um jeito ou de outro essa discriminação está presente na gente mesmo. Não dá pra gente simplesmente apontar para as instituições, para as pessoas, para as comunidades, para a sociedade e tentar fazer com que elas representem esse espírito de segregação. Isso só existe de maneira maior que está na gente. O micro se projeta no macro também. Então que a gente possa todos os dias identificar elementos de segregação em nós, porque há, Ezequiel. De um jeito ou de outro há. E eu às vezes flagro em mim, né? Pode não ser, obviamente, de maneira assim tão gritante, tão alarmante como muitas vezes nós vemos aí. Mas tem, né? Mas tem. Que a gente possa sempre revisar isso na gente. Eu acho que a melhor maneira da gente melhorar e encontrar essas questões na sociedade para poder contribuir com elas é antes se identificando na gente, para que não sejamos pedestais do politicamente correto, né? Um abraço, meu amigo, tudo de bom, obrigado pela sua mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp, no 51992461960. Tem uma mensagem que chegou aqui, chegou mais cedo, deixa eu achar, que agora misturou tudo aqui, pra gente poder compartilhar aqui, ó. Achei. Vamos lá, mensagem do nosso querido Gerson, nosso amigo da Alemanha. Bom dia a todos da Rádio Inverso. Eu tô aqui num domingo, né?
cozinhando, fazendo a comida para mim e para o meu amigo. E eu estava pensando veio para mim esse insight sobre o amadurecer. O que é o amadurecer, né, de uma pessoa, né? Se não ser o que ele é e aceitar o que ele é e saber como você pode se aceitar o que você é mesmo, né? É tudo tão simples, você ser o que você é, entendeu? É uma coisa assim que você pensa o que é o amadurecer, mas ao mesmo tempo você está vivendo. A minha vida, essa é a vida que eu tenho, é a vida que eu quero, é a vida que está aqui, nesse momento. E por que não viver essa vida que eu tenho? Porque eu tenho que viver uma vida diferente. É simplesmente aceitar aquilo que está. A vida é um fluxo que corre, que é maravilhoso. É um fluxo que está aí, presente, e você, de repente, até despercebe pela tua insensibilidade de perceber a própria vida, que está aí. A vida é o que é. A vida é uma coisa assim, se você não tiver a sensibilidade interior de cultivar dentro de você, você não tem como perceber isso. E simplesmente testemunhar a vida como ela é. E aceitar como ela é tão simples isso, é tudo maravilhoso nesse sentido. Eu só queria participar desse insight que eu vi, que veio agora nesse momento, e dizer que sou muito grato pela vida, sou muito grato pelo fato de... Peraí que eu que fiz uma bobagem aqui, peraí. Tentar pegar do meio aqui, ó. Pelo fato de perceber isso. É mais o fato de eu perceber do que vocês perceberem. Mas eu mesmo, né, como ser humano. E grato pelo Flávio, grato pela participação aí com os inversos e saber que eu estou presente. Eu só estou fazendo esse áudio hoje porque amanhã eu tenho um buffet para fazer amanhã e não vou ter tempo para poder estar dentro do programa, né, ao vivo, né, tá bom? E desejando um bom dia para todos e tudo de bom do meu coração, do fundo da minha alma, tá bom? Tudo de bom e fiquem assim felizes de serem, só por isso. Um beijo a todos, Flávio, um beijo a todos da Rádio Inverso e que todos estejam assim procurando pelo menos serem, tá bom? Muito obrigado, meu amigo Gerson. Eu acho que você tocou num ponto maravilhoso e que eu já estava de manhã provocando nesse sentido, o que é a evolução, né? E eu acho que você trouxe uma definição muito legal. Evolução é ser quem é, né? A gente vai se descaracterizando, e quando nós vivemos aqui, assumindo uma cultura, assumindo uma identidade, assumindo valores que podem servir de balizadores para que a gente conduza a nossa vida até o ponto onde nele nos reconhecemos. É natural, é como, eu sempre dou esse exemplo das criancinhas, né, que tem os pais como tutores, como mentores, como referenciais, como absolutos, e é necessário que seja assim enquanto a criança não é capaz de julgar, de se ver, de criar os seus próprios conceitos, os seus valores. Então ela vai assimilando aquela cultura familiar, aqueles valores dos pais. Nem sempre os valores dos pais são os ideais, nem sempre os valores dos pais têm realmente a ver com a essência daquela alminha, né? Tem pessoas que chegam, às vezes, em famílias que não tem nada a ver com aquilo que interiormente elas são. E se sentem fora do ninho. Seria tão bom se as famílias, por exemplo, dessem abertura para que as pessoas sejam quem são. Uma família fica muito mais rica, né, quando ela é composta e vive em harmonia por pessoas diferentes.
Cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito, cada um entende de um jeito, mas isso não é necessariamente uma causa de brigas e separações e desarmonias. As pessoas se entendem. Ah, mas esse é o mundo ideal. Bom, vamos em direção a tentar criar um mundo mais próximo ao ideal, mesmo que isso esteja uma utopia, mesmo que o mundo não será o ideal, nenhuma família é ideal, nenhuma pessoa é ideal. Todo mundo tem as suas ambivalências, mas isso não deve ser justificativa para que nos mantenhamos para sempre nas contradições geradas pela nossa ambivalência. Então, ser quem é, né? Encontrar no mundo espaço para que você seja quem é. E tem, né? Seja menos duro contigo mesmo. Seja menos torturador de si mesmo na tentativa de se enquadrar a formas onde outros cabem, mas talvez você não, né? Tem gente que quer ficar naquela forma. E se quiser, maravilha. Tem gente que adora determinados estilos e culturas e pensamentos, mas você não. E se for o caso, aceite-se como é. É o primeiro passo, sabe? A não aceitação do outro é mais difícil quando eu não me aceito. E por isso, e por não me aceitar, eu tento me encaixar na expectativa do outro. Isso tortura as pessoas. Seja lá qual for a tua verdade. Você pode dizer, mas a minha verdade não é a ideal. Bom, pode não ser. Mas ainda assim é melhor aceitá-la do que tentar confrontá-la. Porque se não for a ideal, se não tiver a ver com a sua alma, se não for exatamente como você é, bom, isso vai se movimentando e se ajustando, se tornando mais leve, na medida em que você não coloque peso, né, sobre essa questão. Portanto, eu acho que concordo com o nosso querido Gerson. Evolução tem a ver com aceitar-se, com caminhar em direção àquilo que essencialmente nós somos, para que sejamos então livres. Eu quero agradecer uma mensagem que chegou no WhatsApp, 21 Rio, né, o código. Alguém disse o seguinte: eu ouvi que é possível interagir na rádio, espero que não esteja incomodando, gosto muito das suas mensagens, me amarro muito, e depois, se for o caso, eu posso te mandar um áudio. Poxa, fique à vontade. 1315, final do telefone 21. Mande seu nome quando você mandar o seu áudio para eu saber quem é você, mas de maneira nenhuma incomoda, né? Eu estou aqui estimulando as pessoas a escreverem, mandarem áudio, então de maneira nenhuma isso seria um incômodo para mim, tá bom? Muito pelo contrário. Grande abraço para você. Flávio, aqui é Simone de Fortaleza. Acabei de finalizar a leitura do livro Duas Vidas. Maravilhoso, me senti fluindo dentro da história, muitas ideias de dentro de mim se encontraram dentro do livro. Adoro uma história assim, envolvente, com reflexões lúcidas, gratidão, abraços, que legal. Eu vou gravar a mensagem para Simone aqui. Simone, muito obrigado. Você sabe que é o primeiro retorno que eu tenho de algum leitor do Duas Vidas que terminou o livro. Eu já tive muitos retornos de pessoas que receberam o livro, que estão começando o livro, que estão gostando do livro, mas que terminou o livro é o primeiro. Então ele tem um gosto especial. Eu fiquei muito feliz. Eu escrevi o livro para isso. É a maior motivação para escrever um livro, para que ele seja um movimentador de águas dentro da gente, que abra frestas, que abra janelas, que abra portas, que, se for o caso, tire o telhado, que deixe o sol entrar, que deixe o vento arejar a casa. E se você sentiu que aconteceu assim, eu sinto que eu cumpri a minha missão. Um beijo para você, muito obrigado, tá bom? E tudo de bom. O Duas Vidas está disponível ali no www.lojadoflaviosiqueira.com. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que quase todos os livros já chegaram, né? Os correios às vezes atrasam. É normal, quando a gente depende de envio de correio, tal, que pode acontecer alguma coisa, ou um atraso, ou um extravio. Quando acontece, por exemplo, um extravio, né, a gente monitora ali. Eu estou com um pouco mais de dificuldade de monitorar os livros, porque os livros da pré-venda foram enviados por São Paulo. Então eu preciso solicitar lá os códigos, né? Mas geralmente são mandados aqui do Sul. Mas enfim, a gente vê, identifica e manda outros, sem problema, sem custo. Eu estou dizendo isso porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam um pouco inquietas, né, em relação a veem as fotos das pessoas com o livro no Facebook e tal. E o meu não chegou, o Renier publicou no Facebook ali num texto meu, né? Meu livro não chegou. Sua mensagem de e-mail, Renier, foi respondida no fim de semana, talvez você não tenha visto, né? Então não precisa essa inquietude, né?
se atrasou, se atrasa, isso pode acontecer, né? Os correios às vezes demoram um pouco mais. Se por alguma razão o livro é extraviado, recebe outro, já aconteceu isso. Então ninguém fica sem um livro, isso nunca aconteceu, né? Não só com Duas Vidas, como qualquer outro livro. A não ser, e aí já aconteceu, por exemplo, alguém compra o livro e o livro volta, né? Eu me lembro de um nome, Wagner alguma coisa, o livro volta. E aí você tenta contato com a pessoa e não acha. Aí você manda um e-mail para a pessoa e o e-mail não é respondido. Aí você não tem o que fazer, não tem como reenviar o livro para aquele endereço que voltou se a pessoa não te escreve para te dar um novo endereço. Aí eu falo, não, então ele vai sentir que o livro não veio e cobrará. E aí não acontece, então ficou, né? Acho que foi um caso só. Mas fora isso não acontece. Então, eventualmente, né, você que está me ouvindo, se por alguma razão atrasa um pouquinho aqui, fique tranquilo, né? A maioria, todo mundo já recebeu, pode ser que um ou outro ainda não, mas isso faz parte, né? Correios são assim. Além do mais, eu não conto com uma estrutura empresarial, não sei o que. Sou eu que vou fazendo, às vezes uma ajuda aqui ou ali, mas todo mundo recebe, tá bom? Mas ó, fiquei feliz com esse retorno, isso é muito legal. Flávio, Sugoi significa surpreendente em português, o sugoi em japonês. Um ótimo começo de semana a todos, abração. Bom, isso deve ter conexão com uma mensagem anterior aqui, deixa eu ver. Eu estava pensando esses dias e tive uma sugestão para os seus programas. Tipo, dá para você ler as mensagens qualquer dia ao vivo pelo Face e gravar? Ia ser legal também, só isso, tá? Desculpa pelo incômodo, velho. Curto muito seu trabalho, você é sugoi. Aí vai o surpreendente. Ô Paulo, vem cá, por que você acha que você está me incomodando, meu amigo? Paulo do Japão. Nenhuma mensagem incomoda, meu querido. Fique à vontade. E essa sugestão é legal. Eu vou pensar nisso. De repente eu pego uma ou outra mensagem de WhatsApp aqui e respondo em vídeo, né? Legal, eu vou pensar nisso, tá bom? Obrigado, meu querido. Tudo de bom. A Irene está nos ouvindo. Só para registrar que eu sempre estou aqui na escuta, também para agradecer por você estar aí, obrigado, abraço carinhoso, fica bem, obrigado Irene. 51 é o código, Rio Grande do Sul, né? Um beijo para você, obrigado por nos ouvir, Irene, tudo de bom. Bom dia, meu amigo, o Tássio nos manda um áudio também, vamos ouvir. Um bom dia, Flávio, um bom dia, Inversos. Olha eu aqui de novo, Tássio Lima, como sempre, tomando tempo de vocês aí da rádio. Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. Você afirma ou você acredita nessa tese que o poder ele corrompe a pessoa? Né? Muita gente diz assim, o poder corrompe a pessoa. E no livro Duas Vidas tem um trecho, eu já estou quase no final, tá? Mas algo me chamou a atenção quando o candidato Tales, ele foi se encontrar com o bispo, ou melhor dizendo, com o profeta Davi, né, para firmar o apoio, a aliança, a candidatura. E aí ele disse que daria o melhor de si pelo povo, né, pelo povo sofrido. E o discurso político de todos os políticos é esse: vou dar o melhor de mim, eu vou dar o melhor de mim por isso, por essa bandeira, por essa classe. E 90% do discurso é falso. Os outros 10% acaba sendo verdadeiro, mas quando chega lá na frente, aí acontece o que eu vou comentar aqui agora. Aí o profeta, né, perguntou, e o que é o melhor de si, o Tales? Você acha que é o melhor? O que é o melhor? E aí Tales fala que o melhor, ele acha que é tudo aquilo que propomos a fazer com sinceridade e dedicação, né? Que na realidade é isso, é o nosso melhor, o que a gente pode dar para alguém, o nosso melhor é isso, a nossa sinceridade, a nossa dedicação. E aí o profeta, ele discorda da afirmação de Tales e pede para incrementar mais algumas palavras nessa frase, né? Ele diz então que a frase seria então assim: farei o melhor no que for preciso, farei o melhor no que for necessário, mas também, se preciso for, deixarei de fazer o melhor de lado para pôr em prática o que for conveniente. E na realidade a gente vê muito isso na política, né? A gente vê que a política é assim, ela vive de conveniência, de concessões. Então é correto afirmar que o poder corrompe a pessoa,
ou aí vai depender de pessoa para pessoa? Flávio, é só um trechinho só para aguçar aí mais os inversos que estão lendo o livro, ficar curioso também. Bom dia, meu amigão, um abraço, tá? Muito obrigado, meu querido Tássio. Outro para você. Eu não acho que é o poder que corrompe os homens. Eu vou te contar um negócio. Eu contei hoje mais cedo que eu tô aqui em Pelotas ainda, né? E aí eu tava na piscina ontem com meu filho. Ontem eu passei o dia na piscina. E aí teve um determinado momento, a gente tava falando bobeira, assim, conversando e tal. E ele tava falando sobre superpoderes. Ele gosta muito do Flash. E ele fala, se eu tivesse um superpoder, eu queria o superpoder de correr. Aí eu falei, por quê? Já pensou? Você pode ir para qualquer lugar em segundos, em instantes. E você? Aí eu falei, você tem dúvida? Tudo bem, vai. Eu sei que em primeiro lugar seria voar, mas em segundo lugar? E a gente estava conversando sobre isso e tal. E ele dizendo, eu adoro superpoder. Eu falei, sabe por que não tem superpoder? Provavelmente porque os seres humanos não saberiam lidar com os superpoderes. Eu falei, imagina você, tá? Você tem o poder de correr como você gostaria, de voar, super força, um Superman. O que você faria? Eu ia ajudar a humanidade. Como? Eu ia acabar com a corrupção, distribuir dinheiro. De que maneira você ia fazer isso? Você ia se perder. Você ia encontrar métodos autojustificáveis, com causas nobres para fazer tal coisa, né? Mas as coisas não podem ser impostas, as coisas são construídas. Se eu determino que não haverá mais fome no mundo, mais miséria no mundo, nem mais dor no mundo, o que eu farei com aqueles que insistem em preservar a miséria, a dor, ou que de repente têm comportamentos diferentes do meu, não necessariamente são pessoas más, mas que eu entendo como empecilhos para isso? O que eu vou fazer? Os grandes ditadores, os grandes facínoras da humanidade. Aliás, hoje de manhã eu publiquei um vídeo que fala um pouco sobre isso, né? Esses grandes ditadores são pessoas que muitas vezes sustentam a sua maldade com o discurso de paz mundial. Hitler, por exemplo, não alimentava na Alemanha, ainda que obviamente seu discurso era eivado de ódio e direcionado aos judeus, mas para os apoiadores do nazismo naquele tempo, o discurso de Hitler era um bem. Era um cara bem intencionado. Veja o Trump agora nos Estados Unidos. O apoio do Trump é de quase 50% da população americana, um discurso totalmente voltado para dentro. Não estou comparando, tá, o Trump com Hitler, obviamente, e felizmente há muita diferença. Aliás, o mundo em que nós vivemos é diferente. Acho que o mundo onde nós vivemos, pelo menos por enquanto, não comportaria um Hitler que seria barrado pelas instituições, especialmente nos Estados Unidos. Mas enfim. Mas veja o discurso do muro. Eu acho isso emblemático. O muro com o México, né? Tem apoio. E o Trump ainda chegou ao máximo de dizer, e é o México que vai pagar esse muro. De poder, né? De poder. E às vezes bem intencionado, eu não estou julgando as intenções do Trump e nem de ninguém, nós somos capazes de cometer loucuras, arbitrariedades. Eu te confesso, Tássio, que eu não gostaria de ter muito poder. Não estou nem me referindo aos superpoderes do Flavinho, mas muito poder. Eu não gostaria de ser dono do mundo, de ser líder mundial ou de ser presidente da República. Porque eu acho que isso me fragmentaria diante da tarefa de fazer o que eu não sou capaz e ninguém é. E quando a gente vai se sentindo dono do poder, quando a gente vai se sentindo poderoso de alguma maneira, isso vai distorcendo o nosso olhar. Não é o poder por si mesmo que nos corrompe, mas vai trazendo à tona aquilo que nós, como seres humanos, todos nós já temos. Tem gente que diz o seguinte: dê poder na mão de um homem, você saberá quem ele é. Em parte sim, porque a maldade que se projeta a partir do poder que você dá àquele ser humano já estava nele, como está em mim, como está em você. Se eu tiver poder de mandar no mundo, é possível que em momento ou outro eu tenha inclinações de tomar determinadas decisões que hoje, vendo daqui de onde estou, eu considero inadequadas e impertinentes. Então eu acho muito perigoso, eu acho o poder um negócio louco. É por isso que a gente criou um sistema que na teoria, né, existe, na prática eu não acredito muito nele, pelo menos eu não acho que ele seja implementado aqui na nossa sociedade, mas que chama de democracia. Né? É poder ao povo, são representantes que dividem
de alguma maneira, dividem não, mas expõem de maneira diversa a sociedade e os seus interesses, há discussões. A gente sabe que na prática isso não acontece muito bem, né? Mas ainda assim ninguém ainda hoje ousou propor um sistema que seja mais ou menos perigoso do que a democracia, justamente por conta disso. É por isso que, por exemplo, eu sou radicalmente contra qualquer ditadura. Ditadura da direita, né, como vimos alguns loucos pelo mundo. O próprio Trump está, de alguma maneira, fixando uma espécie, uma tentativa. Hoje de manhã eu estava lendo sobre o movimento do Trump no começo de mandato para testar os limites da presidência, justamente nesse sentido, quase uma ditadura de direita. Assim como ditadura da esquerda, aquelas que falam sobre reformar os meios de comunicação, colocar limites para o jornalismo, que também é. Nós vimos no mundo exemplos assim. Então isso é muito perigoso. Quanto mais dividido o poder estiver, melhor. Né? Mesmo em mim, sem pender para um lado ou para o outro. Por exemplo, eu me vejo como um cara absolutamente bom. Então me apoiarei nesse polo, isso me distorce. E eu me olharei como um cara absolutamente mau. E tudo que eu fizer será coerente a essa autopercepção. Me apoiarei nesse outro polo, isso também fará mal. Eu sou as duas coisas e me apoiarei nesse equilíbrio. Na minha fraqueza há força. E na minha força há muita fraqueza também. Como o macro se projeta no micro e o micro se projeta no macro, esse mesmo equilíbrio que eu tento buscar entre os meus poderes e as minhas forças, eu acho que deve estar projetado nos nossos sistemas políticos, sistema de governo, porque senão o homem, eu estou falando do homem como ser humano, né, homem ou mulher, não comportam essa carga de serem absolutamente poderosos. Eu sou dono do poder, eu tenho poder, eu sou incontestável. Isso gera distorções, seja numa família, onde o pai se coloca como o incontestável dono do poder, numa igreja, num país, num município, num planeta. Enfim, é por aí, tá bom? Obrigado, meu amigo, tudo de bom. A nossa querida Rúbia, de Goiânia, manda uma mensagem dizendo o seguinte: essa loucura abençoada de ser diferente aos companheiros vagalumes que levam um pouco de luz onde vão. Amo a todos, beijo, Flávio, a você e a todos os queridos. E ela faz um comentário aqui também dizendo o seguinte, que ela estava ouvindo a rádio pelo aplicativo e deu uma travada. E ela fala, quando voltou a conexão, voltou você com voz de pica-pau, mais rapidinha. Flávio fazendo a alegria do dia, ficou legal, reflexões com voz aceleradinha. Rúbia, um beijo para você, muito obrigado. Em relação a isso, você sabe que às vezes acontece, né? O pessoal do aplicativo ainda tem que resolver essa história. Não só a voz aceleradinha, como voz de robô. Às vezes acontece. Outro dia o Antônio me mandou uma mensagem do Mundo Incrível, dizendo, o que houve, Flávio? Eu estava ouvindo o seu programa, e aí no fim você estava falando com uma voz de monstro, eu não entendi nada, tal. Falei, Antônio, não era eu. É o aplicativo que às vezes dá um pau, assim. E aí quando isso acontece, é só dar pausa e volta. Tá? Pausa e play de novo. Para e recomeça. E aí volta ao normal. Se não voltar de novo, pausa e recomeça, que aí volta ao normal. Não sei porque que está vendo isso, mas acredito que logo será resolvido. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Elton John, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo, na manhã de segunda-feira, e reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso. Nossos canais aqui de comunicação são o e-mail contato@radioinverso.com e o nosso WhatsApp 51992461960. No WhatsApp, a mensagem da... Bom, deixa eu ler primeiro aqui, depois eu acho o nome. Diz o seguinte: amo tuas reflexões, concordo com as suas colocações, faz com que possamos expandir nossa percepção sobre a vida e tudo. Amei a sua explanação sobre a verdade ser como um cachorrinho. Dei muita risada e concordo. Gratidão, ótimo dia a você e a todos os inversos. Muito obrigado. Quem está mandando a mensagem aqui no nosso WhatsApp, eu não tenho o nome aqui. Simone de Pelotas. Simone, estou aqui na tua cidade hoje. Simone de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É um dia bonito e agradável hoje em Pelotas. Começou um friozinho, assim, sol com friozinho, que é um negócio que fazia tempo que eu não experimentava. Esses dias tem feito tanto calor. Porto Alegre tem sido caloraço e tal. No Brasil, né? Em muitos lugares do Brasil. Eu adoro o friozinho.
Um beijo, obrigado. Josi manda uma mensagem dizendo: o programa tá muito legal, gostei, não me procure fora, procure dentro, falou tudo. Ela está se referindo ao áudio, né, do Deus segundo Spinoza. Obrigado, Josi. E é o que eu tinha dito antes, Deus fora faz com que eu possa apontar para os lugares de fora e dizer: Deus está lá. Deus fora dá poder à igreja, Deus fora dá poder aos poderosos que querem manipular as pessoas. Deus dentro tira o poder, né? Ninguém pode dizer: eu sou a representação de Deus. Deus dentro. Mas não é só Deus, né? Eu estava agora há pouco falando sobre o perigo do poder. Não como o poder não é um mal, mas pode nos fazer refletir aquilo que em nós habita como antagonismo à nossa consciência. E aqueles que se colocam como representantes do poder, emblemas, símbolos do poder, geram muita divisão, né? Absolutos. Eu sou representante de Deus, ou a igreja, ou a instituição. Eu sou representante do amor, ou meu discurso, ou minha prática, ou minhas ideias. Eu sou representante da verdade, ou meu discurso, minhas práticas e minhas ideias. Tudo isso gera divisões. Tudo isso manipula, tudo isso empurra as pessoas para um polo ou para o outro. Os que concordam comigo virão para esse polo, e todos os que discordam irão para o outro. Essa postura é tomada por todos aqueles que querem poder e querem domínio, seja um político, seja um representante religioso. Repare, quanto mais manipulador, né, o representante religioso, mais antagônico o discurso dele, mais cheio de ódio, mais cheio de nós contra eles. Repare, né? Me veio um nome em mente aqui, mas hoje no começo do programa eu prometi que eu não ia citar nomes. Então faça as suas reflexões. Mas geralmente é assim, né? Se eu viesse aqui para a rádio com a intenção de arregimentar um grupo para mim aqui, de meus seguidores, continuaria falando coisas legais, consciência, amor, mas com um viés polarizado, né? Porque eu descobri, porque olha, isso que eu estou dizendo aqui está respaldado na ciência, e a ciência nos contesta, a ciência é um absoluto, e você pode construir isso sutilmente. Não são só os fundamentalistas do Estado Islâmico que agem assim. É mais perigoso ainda quando a coisa é sutil. Por isso que no começo do programa eu dizia: faça um autoexame, né? Não é questão de sair por aí julgando o discurso de um ou de outro. Faça um autoexame e perceba se os teus pensamentos te projetam em abertura em relação à vida. Se for assim, eu acho que está valendo. Agora, se o seu pensamento te coloca em desconfiança, na defensiva, né, ou na tentativa de fazer com que os outros pensem como você, eu acho um indicativo de que é necessário refletir algumas certezas tuas. Obrigado, Josi. Micael, de Contagem, em Minas Gerais, ele manda uma mensagem dizendo: olha, um excelente dia, uma excepcional semana para você e todos os inversos. Hoje, 6 de fevereiro, eu completo 29 anos. A única palavra que para mim define esse dia: gratidão. Muito bom poder refletir contigo, ainda mais nessa data. Forte abraço, meu querido Micael, de Contagem. Micael, tudo de bom, meu amigo. Parabéns para você. Eu sempre digo aqui que o aniversário é um marco, né? Para todo mundo que não faz aniversário no dia 6 de fevereiro, ou que não conhece alguém que faça, é um dia normal, né? Mas para alguns é o dia do aniversário, para outros é o dia da morte. Dia 6 de fevereiro me lembro de fulano que morreu. Para outros é o dia do casamento, para outros é o dia da separação, né? Para outros é o dia do início do regime, hoje é segunda-feira. Para outros é o dia do emprego que eu consegui, ou do desemprego que me tocou. Dia 6 eu perdi o meu trabalho. Então, depende de como eu olho e de como eu me relaciono com esse dia. O dia é mais um, como todos os outros dias. Mas no teu caso, hoje, você se sente grato porque há 29 anos nasceu no dia 6 de fevereiro. Então, que essa seja uma alavanca, né, para os seus autoexames, para suas reflexões, para que você enxergue o Micael lá de trás, um menininho, um adolescente, e esse Micael, que no ano que vem fará 30 anos, virará balzaquiano, e que você tente encontrar, entre todos esses Micaéis que você já foi,
uma linha de coerência, um ponto de contato, né, que lhe defina, que lhe faça ser o mesmo. Apesar de, em muitos momentos, a gente mudar aqui, mudar ali, modificar um pensamento, alterar esse aqui, eliminar o outro, isso faz parte, é natural e recomendável que seja assim. Mas onde é que está o ponto que une todos os Micaels? Eu acho que esse é um bom momento para esse tipo de reflexão e, sobretudo, aproveite o dia com as pessoas que você ama. Já que está grato, compartilhe a tua gratidão, isso é uma coisa muito boa. Né? Compartilhar a nossa gratidão, fazer outros estarem gratos por você existir. Isso já é muito bom. Parabéns, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado pela sua presença constante aqui, não só na rádio, mas no meu trabalho de maneira geral, tá bom? Flávio, eu me chamo Lebian. Eu sou de João Pessoa. Parabéns pelo trabalho que realiza. Eu fui apresentar o seu trabalho por minha amiga e tenho gostado de ouvi-lo. Pretendo ser sua leitora, estabelecer um diálogo sobre nossas ideias. Gosto da sua postura e do lugar em que se põe. Esse ano tem sido diferente, acho que eu vou aprender muito. A minha amiga se chama Natália, é sua ouvinte e leitora, somos de João Pessoa. Não sei se já leu um livro chamado Discurso sobre Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. Estou lendo. É a Lebian, deixa eu responder pelo WhatsApp, não sei se ela está ouvindo a rádio. Lebian, muito obrigado, um beijo para você. Não li, eu não conheço esse livro que você sugeriu, mas vou me informar. A Natália é muito querida, está sempre presente aqui no meu trabalho e eu estou feliz de saber que você está aqui. Eu estou te respondendo ao mesmo tempo em que eu falo na rádio. Né? Eu não sei se você está ouvindo a rádio agora ou não. Caso não esteja, esse programa onde eu te respondo aqui vai ser reprisado hoje. Eu vou te dar o horário de Brasília. Eu sei que aí em João Pessoa tem alguma diferença, mas às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, continue com a gente. Mande mensagens sempre que quiser e eu fiquei feliz pelo seu contato. Grande beijo para você, tá bom? Lebian de João Pessoa, que nos manda mensagem aqui no WhatsApp. Vamos ver mais gente aqui no nosso WhatsApp. Flávio, eu estou no centro de Porto Alegre, esperando uma loja abrir, e ainda bem que eu posso ouvir a rádio enquanto eu espero. Você acabou de dizer que precisamos levantar um pé para dar o passo e assim sair de algum estado fixo. Mas como eu faço se saio do estado fixo e tudo que está à minha volta continua a mesma coisa? Isso não tem graça, me faz sentir um pouco sozinha. É como estar remando contra a maré. Difícil as coisas pelos outros. E quando eu sinto que dei um passo para trás, eu fico muito chateada, nos diz aqui a nossa querida Cíntia de Porto Alegre. Cíntia, você sabe que às vezes a gente olha para o mundo à nossa volta e se desencanta, né? O seu mundo pessoal, às vezes você olha para o seu país, né? Ou para o planeta, né? Eu, se quiser encontrar razões para desencanto com o planeta, eu encontrarei. Eu estava lendo um livro muito legal do Luiz Fernando Veríssimo, aí de Porto Alegre, o livro Jardim do Diabo. É o único romance que ele escreveu na década de 80. E num determinado trecho do livro, o Luiz Fernando Veríssimo, que tem um humor muito peculiar, né? Ele diz o seguinte: o mundo é um lugar ótimo. O problema é que ele é mal frequentado. E se você for encontrar razões para isso, sem dúvida alguma, encontrará no teu microcosmos, o teu micromundo. Agora, como é que o mundo muda? Quando eu mudo, Cíntia. Isso pode ser um processo, né? Nem sempre é de uma hora para outra. Mas quando eu não me aceito adequar àquele micromundo onde estou, que não me faz bem, e lentamente, sem prazos, sem pressão, né? Simplesmente porque por dentro você abre janelas, então a luz está entrando e está iluminando aquele ambiente antes escuro. Naturalmente o seu direcionamento será outro, sabe? Às vezes a gente vê uma realidade que nos desgasta e tenta modificá-la de sopetão. Eu sou assim, a outra pessoa é de outro jeito, o mundo é de outro jeito, então eu vou lutar para que seja diferente. E eu acho genuíno, legítimo que a gente lute para mudar a nossa realidade, mas eu penso que será uma luta difícil, talvez até vã, se antes eu não me mudar. Continue se abrindo para as frestas de luz aí em você, porque com o tempo o seu mundo vai se modificando conforme essa modificação. Talvez a mudança não seja a que você vislumbra, talvez seja outra que você nem imagina, mas será reflexo desse caminho. É como, eu sempre digo o seguinte: você pode sair do ponto A e ir em direção ao ponto B. Você tem um meta ali, você quer chegar ao ponto B. Mas se você fizer o caminho sem pressa, se você fizer o caminho aberta, atenta,
você encontrará tantas oportunidades no caminho que talvez você até desvie e vá para o ponto D ali do lado. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar, de pegar a estrada, e eu gosto mais da viagem do que chegar no destino. Porque eu gosto de viajar assim com calma, aí eu paro o carro num lugar, aí ele pode ser bom, paro no outro. Aí eu faço muito isso, às vezes eu estou na estrada, vejo uma coisa legal, paro e tiro uma foto. E você vai descobrindo, né, entre o ponto A e o ponto B, quantas coisas lindas aconteceram. Então cuide de si mesmo, vá cultivando essa plantinha que cresce em você para que quando ela estiver maior e possa dar frutos, o teu mundo seja um reflexo disso, tá bom? Não se angustie por aquilo que hoje você sente que não pode mudar. Lua, beijo para você, obrigado por estar nos ouvindo. Ela mandou um carinho aqui pelo nosso WhatsApp, a Lua que nos ouve no Rio. Outro dia ela me mandou uma mensagem contando sobre a experiência que ela teve com a perda do cachorrinho dela. E como tudo fala, inspirada naquele vídeo que eu gravei do Charlie, né? E é muito legal quando a gente se abre para isso. Não é porque o Charlie tem mais o que ensinar, o cachorrinho, ou o mosquitinho, ou as lesminhas, ou nada disso. Quanto mais você for terra fértil, cuidar da terra que somos tem a ver com cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos atos, cuidar das nossas escolhas, dos nossos movimentos, dos nossos sonhos, enfim. Quanto mais fértil você for, mais tende a tudo que cair nessa terra frutificar. Então tudo vira experiência. Você está caminhando na rua e tropeça. Isso se torna uma experiência. Você pode fazer uma reflexão com isso. Um pombo faz cocô na tua cabeça. Você se irrita, natural, se limpa. Mas depois isso vai te trazer reflexões. É porque o mundo está cheio disso. No começo do nosso programa eu dizia o seguinte: a voz de Deus é a voz de tudo. Me relacionar com Deus é me relacionar com a vida. Aliás, eu estava pensando sobre isso ontem, já divagando um pouco em relação ao comentário da Lua aqui. Esses dias eu estava pensando exatamente sobre isso. Assim, o que é falar com Deus? Essa é uma questão que chega muito aqui, oração, tal. E eu estava pensando que durante a minha vida, em fases diferentes que eu tive, essa relação com Deus, hoje eu estou falando muito sobre isso, né? Teve significados diferentes. Em determinado momento a gente pode lidar com ela de uma perspectiva mais religiosa. E não há mal algum. Então falar com Deus é fazer uma oração, falar com Deus é ir à igreja, falar com Deus é seguir determinados rituais. Tudo bem, isso faz parte talvez de uma infância dessa nossa percepção, da construção de um olhar mais abrangente. Mas quando a gente entende aquilo que eu dizia há pouco, a verdade não se resume a um ritual, a uma crença, a uma ideia, a uma cultura, ou seja lá no que for, eu me abro para que tudo potencialmente seja reflexo da verdade. Então com o tempo você aprende que falar com Deus é falar com a vida, é falar com os animais. Eu não sei se você está ouvindo, o Charlie parou na porta aqui, está miando, quer entrar. Agora saiu. Se eu fosse abrir, eu ia ter que parar de falar aqui. Acho que ele se cansou, mas enfim. Falar com Deus é falar com o Charlie. É falar contigo. Você é uma representação, um fragmento. O macro se projeta no micro. É falar com as pessoas, é tratar os animais, é olhar a vida como manifestação micro desse macro que eu não sei o que é, e por isso chamo de Deus. Então eu vivo num solo sagrado, onde tudo fala. Eu não preciso mais da consagração do sagrado por um sacerdote que diz isso aqui. Tudo é sagrado. O cocô é sagrado. Tudo é sagrado. A sua relação com a vida muda quando faz isso. É muito mais fácil você viver em paz, sem a tentativa de apontar para isso ou aquilo, dizendo isso é, aquilo não é, isso é bom, isso não é, isso é certo, isso é errado. É muito perigoso quando é assim. Mas enfim, muito obrigado pela mensagem. Essa mensagem aqui, essa que eu já li, e aí o Paulo de Lisboa, em Portugal, ele mandou aqui um link sobre consciência coletiva. É um vídeo, ele aborda a necessidade da própria ciência se libertar do próprio processo religioso. Abraço, boa semana. Obrigado, meu querido. Eu vou abrir depois. Mas sem dúvida, a ciência é feita por homens, né? A ciência é uma expressão humana. Tudo é uma expressão humana. A ciência é uma expressão humana, a fé é uma expressão humana, a espiritualidade, a religião, a filosofia. E por isso mesmo é fragmentada. Tudo que sai de mim é ambivalente, é fragmentado e é cheio de limites, porque a minha mente é assim, o meu corpo é assim, as minhas experiências. Você tem uma ideia, Paulo? As minhas experiências, eu não sei você, mas provavelmente também, são condicionadas ao tempo e ao espaço.
Isso é um grande limite. Eu não tenho experiência com o ano anterior ao que eu nasci, né? Não tenho. Tenho de outra maneira, de uma maneira subjetiva, não só em relação à cultura, mas eu sinto que o meu corpo também carrega experiências e mensagens de pessoas que viveram antes de mim, dos meus antepassados, mas isso é uma outra história, né? Eu, como ente, como ego, como Flávio, eu tenho a experiência do dia que eu nasci. Então tudo isso é muito limitado. Tudo que a gente constrói também, mesmo que seja a construção milenar da cultura humana, ela é contingenciada aos milênios dessa experiência. Isso, diante do tempo que não é, também é nada, né? Então, quando a gente aprende, sem medo, a enxergar as expressões da cultura humana, incluindo a ciência, como relativas, eu sinto que a gente absorve mais delas. A ciência é relativa porque senão deixaria de ser ciência também. Se fosse absoluta, não haveria mais para onde ir, né? Então, todo pensamento humano é assim. E eu acho que isso faz parte desse entendimento que você citou aqui, que alguns chamam de mente coletiva. De alguma maneira, eu sinto que todos nós estamos expostos a ela também. Muito obrigado, meu querido amigo. Aliás, no começo do programa eu falei sobre isso, né? Sobre a mente coletiva e tal. Não sei se você ouviu. Acho que foi a primeira reflexão aqui do Mensagens. Qualquer coisa, ouça na reprise. Tem uma mensagem que chegou aqui, deixa eu ler no nosso WhatsApp. Deixa eu tomar uma água. Que diz assim: sempre um prazer te ouvir, acreditando que suas colocações acrescentam e nos fazem refletir. Já passei por uma fase de ser totalmente contra religiões. Até que um dia ouvi de uma pessoa que ponderou o seguinte: religiões, assim como as normas legais, existem para impedirem a impulsividade de boa parte dos seres humanos para ações que prejudicam os outros. Há contras e prós, e o que há de favorável é resgatar várias pessoas do crime, vício e tal. Nesse caso, só a lei do homem não foi possível. Já o medo de Deus as controlaram. Com isso, eu penso que em tudo há propósitos ruins e egoístas, mas também há boas intenções. O que você acha desses argumentos a mim colocados e que me fizeram ficar mais neutra em relação às religiões? Aproveitando, recebi recentemente o seu livro Duas Vidas, comecei a ler e estou adorando. Miriam Siqueira Cunha, de Uberaba, em Minas. Miriam, que bom que você está gostando do livro, tudo de bom, tá? Deixa eu começar falando das religiões. Primeiro, Miriam, eu concordo contigo, eu acho que as religiões não são um mal. Eu acho muito pequenininho esse pensamento de combater religiões, de falar mal das religiões, e querer desconverter as pessoas das religiões. Tem gente que pensa que eu estou fazendo isso, e eu estou longe de pensar isso. Eu também já tive uma fase um pouco mais radical nesse sentido, pensando realmente que as religiões promoviam um mal. Depois eu entendi que não. Isso tem a ver com o que eu falava agora há pouco. As religiões são expressões da nossa cultura, assim como as leis são expressões. Nada disso é absoluto. E como tudo, há lados bons e lados ruins, porque nós somos assim. Esse programa tem coisas boas e coisas ruins. Eu tenho coisas boas e coisas ruins. E por isso tudo que eu faço tem coisas boas e coisas ruins, né? Depende de como eu interpreto, depende de como eu vejo, depende do significado que eu dou. Então, dentro dessa perspectiva, eu não acho que o mundo seria melhor se não tivesse religiões. Aquilo que a religião, historicamente, promoveu e ainda promove de maldade, de separação e tal, continuaria, só que com outro nome, a partir de outra instituição, que não seria a religião, mas seria uma outra criação humana. Agora, em relação a essa afirmação do seu amigo, ela é muito comum, né? E eu não concordo. Eu não acho que esse seja o valor da religião. A religião serve para criar um freio nas pessoas. Por uma razão. Assim como as leis, né? Vamos ficar no campo das leis, já que ele deu esse exemplo de leis também, comparando as leis às religiões. Existem um monte de leis, nós não conhecemos todas elas, né? Às vezes elas até se confrontam, no Duas Vidas até falo sobre isso. Mas existem algumas leis básicas de bom convívio da sociedade, vamos ficar nelas. A lei que te proíbe matar, roubar, assassinar alguém, por exemplo, né? Eu não tenho dúvidas que você cumpre essa lei. Agora, por que você não cumpre essa lei? Porque se você matar ou roubar alguém, você pode ser pega e presa. Tem gente que cumpre as leis por isso. E é melhor que cumpra as leis pelo medo de ser preso do que não cumpra. Concordo. Porque não cumprindo, a vida em sociedade seria impossível.
No entanto, a minha intenção aqui, e eu penso que esse deve ser o nosso caminho, esse deve ser o nosso ideal, eu cumpro essas leis porque a minha consciência me impede. Porque eu sei que eu não vou fazer bem, eu não tenho direito de matar ninguém, de roubar alguém, enfim. A minha consciência se desenvolve ao ponto em que, mesmo não havendo essas leis, ou se as leis se modificarem e permitirem, como permitem em alguns casos, por exemplo, a lei permite roubar. No caso, os políticos. Tanto é que todos os políticos, todos, sem exceção, que são pegos roubando, dizem o quê? Nada é provado. Maluf já fazia isso, Lula faz e todos fazem. Nada foi provado, mostre uma prova, porque a lei permite, dentro dessa ambivalência que ela é feita. Então você, não, isso é, como foi pego o prefeito de BH, não foi? Não, o governador de Minas, andando de helicóptero, foi buscar o filho numa balada de helicóptero, e o argumento dos seus correligionários foi, mas a lei permite, ele está certo. Bom, então tudo bem. Né? Mas eu sei que não é certo pegar o dinheiro público e usar num helicóptero que custa R$3.000 a hora de voo para buscar o filho numa balada. Dinheiro dos contribuintes no estado que está sofrendo, como a maioria dos estados no Brasil. Então isso afronta a minha consciência, ainda que seja a lei. Se eu mantiver a religião dentro dessa perspectiva, ela é necessária porque ela incute medo e por medo as pessoas não cometem os crimes ou as maldades, eu vou mantê-las eternamente dentro desse infantilismo, dessa fragilidade. E nesse caso eu acho que não seria o caso, não precisaria da religião. Eu acho que a religião pode ser muito boa, não por isso. A religião pode ser muito boa para criar um ambiente comunitário, terapêutico, onde pessoas estão juntas, estão convivendo com as suas ambivalências, estão buscando algo que as transcende, todos nós buscamos, seja a partir dos símbolos religiosos, ou científicos, ou intelectuais, ou relacionais, a gente sempre busca algo que nos transcende. Quem senta numa montanha, olhando para o pôr do sol e se maravilha com aquilo, está buscando o que lhe transcende. O pôr do sol lhe transcende, a paisagem lhe transcende, o amor que você projeta em direção a alguém, ao teu pai, a tua mãe, ao teu filho, tua filha, tua mulher, teu marido, lhe transcende, o amor é maior que você. Eu preciso do amor para viver. A criança que nos emociona é uma expressão do transcendente. E a religião pode ser uma também. Assim como a criança que projetamos o nosso amor, os cônjuges, os pais, a paisagem, o pôr do sol, seja lá o que for, é relativo e é limitado, a igreja também. E os símbolos da igreja também, nada absoluto. Portanto, se servirem para me expandir nesse sentido, está valendo. Eu acho muito reducionismo e eu acho uma mente de quem se coloca acima. A igreja é para os que não têm freios, então esses animais imbecis só serão freados a partir do medo. Não concordo. Não acho que o medo deve ser usado como um freio. Ainda que alguns dizem, mas em determinada fase pode ser necessário. Bom, você pode ter um filho que não sabe, que não ouve o que você fala, porque é muito pequenininho, não entende seu idioma, não consegue falar, não consegue se relacionar, põe o dedo numa tomada, fica com medo porque tomou um choque e não coloca mais. Mas isso só vai servir enquanto for uma criancinha que não entende nada. E não é nisso que a gente deve se firmar. Eu quero que a criança se desenvolva, eu quero que a criança entenda, eu quero que a criança tenha consciência. Eu não quero manter uma criança sempre sobre os meus domínios, e essa afirmação acho que remete a isso. É necessário que haja sempre um domínio paternal, impositivo, hierárquico, que incuta a criança de medo e não permita que ela cresça. Eu cresci. Eu sou uma pessoa superior, por isso que eu acho que esse é um discurso de superioridade. Eu percebo isso, mas as crianças que estão ali no jardim da infância, não. Então tem que ter a imagem da igreja, o tutor, o inferno, o diabo e Deus e tal, para incutirem esse medo. Caso contrário, eu não concordo. Eu quero ajudar essas crianças a terem consciência. Tendo consciência, se quiserem se manter na igreja, poxa vida, nenhum mal. E aí vai, eu não acho que a igreja serve só para isso. E se não quiserem, também não há nenhum mal. Só não acho que o medo deve servir de argumento legitimador de nada, seja para religião ou seja para qualquer outra coisa. Tá bom, Miriam? Um beijo, fique bem. Obrigada por fazer eu enxergar o horizonte, a vida está me mostrando tudo, e como se eu sempre estivesse com os olhos vendados esse tempo todo. Gratidão é o que eu sinto, amo as suas reflexões. Poxa vida, que legal. A mensagem que chega aqui no nosso 51992469660 da Lilian, de Paraty, no Rio.
Lilian, é muito bom quando a gente descobre que a gente andava vendado pelo medo, né? Como essa reflexão há pouco propôs, e outros fatores, né? Que simplesmente nos impediam de ver. Eu não preciso andar de olhos fechados. Eu posso ver, né? Agora, ver a partir de mim, entendendo que tudo que eu vejo é um apontamento do que sou. Eu não estou propondo aqui que nós entendamos o mundo. Eu acho que o mundo não é compreensível. Não acho que dá para entender o mundo. Não acho que dá para entender Deus. Eu não acho que dá para entender nada. O que dá para entender aos poucos sou eu. Então, como é que eu faço isso? Eu vou revisar os meus medos. Eu vou revisar os meus valores mais caros. Eu vou revisar minhas escolhas, eu vou revisar minhas motivações, os meus sonhos. Essa é uma das razões pela qual me incomodo tanto com o discurso da autoajuda, o discurso motivacional. O discurso motivacional não te faz refletir, só te empurra no fluxo. Vai, 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 sonha, vai, conquista, vai. E você vai, né? Sem revisar. Por que eu tenho esse sonho? Por que isso é um valor para mim? Por que isso é tão importante para mim? Não estou dizendo que isso deve deixar de ser importante. Mas é bom saber por quê. Por que eu sou como sou? Por que eu gosto disso? E por que eu não gosto daquilo? Por que eu gosto dessas pessoas e não gosto daquelas? Por que eu penso desse jeito e não de outro? Isso tudo vai apontando para você. E na medida que você vai vendo isso, o jeito que você vê o mundo muda. É reflexo. O que eu vejo para o lado de fora é reflexo do que está no lado de dentro. E se eu não enxergo o que está no lado de dentro, como é que eu vou querer entender o que está no lado de fora? Então, se há em você um processo, Lilian, ele tem a ver contigo, com a maneira como você se enxerga. Isso é muito bom. E é um processo que não termina. É vendável dizer, vamos se conhecer, agora a gente vai entender tudo. Não, a gente nunca vai entender tudo sobre a gente. Mas a gente pode evoluir um pouquinho mais. Isso já é bom. Mais uma mensagem aqui no nosso 51992461960. Flávio, eu estou há um tempo sem poder te ouvir. Por isso eu não sei se alguém sugeriu um documentário no Netflix chamado Ilumina Meu Caminho, sobre um guru que se envolveu em um incidente com morte. Muito bom para refletir. Beijinhos, meu bom amigo. Deixa eu puxar aqui o nome. Não estou aqui com o nome da pessoa. Mas enfim, muito obrigado. É 61 código 2825. Não, ninguém falou, eu não conheço esse documentário aqui. Até pensei que você fosse falar sobre o Cumaré, que é um que eu indiquei, sei lá, acho que há 2 anos aqui na rádio, que também vale a pena. Cumaré com K. É um cara um documentarista, né, que quis mostrar como é fácil enganar as pessoas se vestindo de mestre indiano. E ele vai formando legião de seguidores e vai sentindo mal com aquilo até quando ele resolve contar a verdade. É um documentário. É muito legal. Cumaré com K. Eu conheço algumas pessoas assim muito convictas desse pensamento místico do guru e tal, que estremeceram. e é legal. Essa coisa isso é outro ponto. Quando nós nos deparamos com um pensamento que nos estremece em nossas convicções, pelo menos é o que eu penso. Eu acho que esse pensamento deve ser levado em consideração. E a gente não deve fugir. Porque se as minhas convicções se estremecem diante de um pensamento, é porque as minhas convicções não eram convicções. E se não eram, deixa elas se balançarem para ver o que fica, o que sobra. O que sobra é o real. E a partir disso eu construo outros pilares. O Cumaré vale a pena por isso também com K. E esse que você indica, eu vou procurar. Ilumina o Meu Caminho também do Netflix. Muito obrigado, tudo de bom para você. Um beijo. Ainda no nosso 51992461960. Flávio, bom dia. Eu confesso que às vezes eu não consigo acompanhar o seu raciocínio lúcido e dinâmico, não mesmo. Mesmo assim eu sigo te ouvindo e tentando me reconhecer no macro e no micro e me conhecer melhor, inclusive através das coisas que fala e que me fazem refletir. Muito obrigada por compartilhar a mensagem que chega aqui do nosso WhatsApp da Juliana. Ju, muito obrigado. Eu não tenho a intenção aqui de seguir necessariamente uma linearidade. Você vê que às vezes eu estou falando, eu penso uma coisa, eu começo a ir para outra. Eu mantenho o meu pensamento livre como um pássaro aqui. Quando você está voando, um pássaro está voando, ele está se colocando de acordo com as movimentações do ar e do vento, né?
Eu tento não brigar muito com essas movimentações aqui, mantendo no que eu falo uma abertura para que você inclua os teus pensamentos. Talvez uma das dificuldades para acompanhar seja o fato de que eu não estou aqui peremptório, catedrático, dizendo que é ou não é. É mais fácil para a nossa mente quando ela é conduzida com assertividade para o que é certo e o que é errado, para o que pode e o que não pode, para o que deve e o que não deve. E essa não é a minha intenção. Então eu faço questão de manter no que eu digo, no que eu falo, espaços para que você encontre os teus pensamentos e se movimente, às vezes, em outra direção, tá bom? Eu vou ser um pouco mais breve agora nas respostas e dizer que eu não posso mais, a partir de agora, responder as que vierem, tá? As que vieram até agora, responderei, para a gente não estender muito aqui. Daqui a pouco eu volto para o e-mail, mas deixa eu ver aqui a mensagem. A Natália, a nossa amiga há pouco falou sobre a Natália, né? Fui indicada pela Natália, de João Pessoa, e a Natália diz assim: eu estou ligada nas mensagens que não param de chegar, adorando reflexões que tanto ajudam a limpar o meu olhar. Flávio, concordo com o Gerson sobre simplesmente ser e deixar fluir. No entanto, os condicionamentos estão tão enraizados em nossa estrutura mental que muitas vezes embaçam o nosso olhar, e se não ficarmos atentos para nos flagrarmos, cairemos constantemente nas armadilhas da mente condicionada. Uma semana abençoada para todos nós. Manda um beijo para o Gerson, para Jéssica, para Nina, Deise, Luna, Alexandra, Hildebrando, Lua, Tássio e para todos os inversos, inclusive os quietinhos também. Adoro esse nosso encontro. Beijo especial para minha amiga Lebian, que foi quem mandou a mensagem, né? Que agora está aqui conosco. Que a rádio te faça bem, minha querida, diz a Natália. Então um beijo para todo mundo. Obrigado, Natália. Aliás, deixa eu só dizer o seguinte. Outro dia me perguntaram assim: Flávio, quando você fala sobre os personagens que estão na rádio, você está dizendo isso de uma maneira pejorativa, que não são verdadeiros? E não, personagens, eu digo, são componentes da rádio. Né? Tem como esses que a Natália citou e outros que participam sempre, que vão se tornando amigos, conhecidos, né? E isso é muito bom. Então não é no sentido da persona, da mentira, mas da presença mesmo. Mais uma mensagem: Flávio e todos a inverso, mora aqui no Espírito Santo. A polícia entrou em greve aqui, a cidade está um caos, violência e vandalismo tomando conta da cidade. Estou recebendo dezenas de vídeos com cenas horríveis. Estou mandando essa notícia, pois se algum ouvinte estiver vindo para o Espírito Santo, vale a pena repensar, pois a coisa aqui está feia. João, eu sinto muito. Você sabe que onde eu moro, em Porto Alegre, já houve algumas vezes isso, greve de polícia, né? E as pessoas deixaram de trabalhar, de dar aula, de ter aulas e tudo mais. Claro que eu acho que se cuidar é recomendável, se puder não vá, mas tome cuidado também com o espírito de medo que toma conta das pessoas nesse momento. Não acho que seja saudável ficar compartilhando e vendo cenas de crimes no WhatsApp e tudo mais, porque além do mal em si que uma situação como essa gera, né, e obviamente isso é um problema, por isso eu disse, a gente tem que se cuidar, sobrecarregar esse mal com a cultura do medo só piora, né? Portanto, se você puder se cuidar, se poupar, faça isso. Acho que a sua recomendação é plausível. Quem puder evitar a cidade no momento assim, evite. Mas que não seja por isso que a gente consuma o medo como um pensamento constante. Até porque eu sinto que os nossos pensamentos têm uma interferência na realidade muito grande. Não é assim, pense que você quer uma Ferrari, a Ferrari acontecerá. Não dessa maneira. Mas aquilo que nós somos interiormente vai se projetando, inclusive a partir do medo. Portanto, que isso não seja um evento que, além dos males objetivos, que certamente geram, não traga os subjetivos, mas não por isso menos poderosos, que são os males do medo. Por isso não acho recomendável ficar trocando mensagem de morte, de medo no WhatsApp, não só nessa situação, como em situação nenhuma. Tudo de bom, meu amigo. Obrigado, Rose, de Sorocaba, nos ouvindo também. Manda bom dia para todo mundo pelo WhatsApp. Ainda pelo WhatsApp, o nosso amigo de Salvador. Como é que eu faço para ouvir a rádio? Ele pergunta. Deixa eu mandar aqui. Meu amigo, bom dia. Eu estou respondendo você aqui também na rádio, né? Para ouvir a rádio é só acessar o site radioinverso.com ou baixar aplicativos Android, iOS, gratuitos, ouvir pelo Taneim, simples, tá bom? Mas se quiser ouvir pelo site radioinverso.com, é o nosso site, a rádio está 24 horas no ar. Eu estou agora aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, que é reprisado no horário de Brasília, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Um abraço, fique bem. Às vezes as pessoas veem no YouTube, né, o WhatsApp, às vezes num programa que está
exposto lá e aí mandam sem saber exatamente como acessar a rádio. Deixa eu ver aqui mais aqui. Grande abraço, Flávio. Você já ouviu alguma coisa do Mário Sérgio Cortella? Acho que ele é filósofo e professor. Quando você diz que somos micróbios de piolhos, eu me lembro de uma coisa semelhante que ele costuma dizer e que acho bem engraçado. Ele diz que somos o subtreco do subtroço. Isabel, obrigado, Isabel. Eu sei quem é o Mário Sérgio Cortella, eu já vi algumas coisas dele, eu acho que é um cara legal, acho que é um cara que vale a pena ouvir. Eu te confesso que eu não me empolgo muito assim quando as pessoas viram meio que filósofos da moda, tal, porque de alguma maneira isso vai gerando, ainda que seja inconscientemente nas pessoas, um comprometimento com uma persona que diminui a espontaneidade e a liberdade para ser quem são. Então, os vídeos que eu gosto do Cortella são antes dele ficar famoso, assim como de outros também. Eu acho que quando o cara vai se tornando... Não estou dizendo que isso tenha acontecido com ele, tá? Porque eu não o conheço, enfim, não vou afirmar. Mas eu acho que existe essa tendência. Então, pessoalmente, eu tendo a me afastar um pouco quando vira consenso, quando vira símbolo de alguma coisa. Geralmente, eu não recorro muito assim para ouvir. Mas enfim, de qualquer maneira, as coisas que eu vi acho que são válidas, acho que é legal, tá? Não sei se ocorre só aqui em Uberaba, mas o som está interrompendo muito da rádio. Tem como corrigir para ouvirmos à tarde ou à noite? Miriam, é contigo aí, Miriam. Essa interrupção talvez tenha a ver com a sua conexão, né? Não está acontecendo com todo mundo, então não tenho como mexer nisso aqui. Reinicie o seu computador, enfim, ou talvez a conexão esteja melhor à tarde aí contigo, tá bom? Flávio, como é bom ouvir Elton John, música que fazia muito sucesso quando nasci e faz até hoje. A Mariana, com 10 anos, é fã. Obrigado a todos os inversos, ótimo começo da semana. Carla, muito obrigado, Carla. Você sabe que essa música é a primeira que eu ouvi quando eu nasci. A minha mãe saiu do hospital e estava tocando o Elton John, por isso eu gosto bastante da música que eu toquei agora há pouco, tá bom? Beijo pra você. Flávio, tô passando para desejar bom dia para você e todos. É o Dalton. Muito obrigado, Dalton. Anda sumido, meu amigo. Que bom te ver aqui. Uma boa semana para você também. Muito obrigado por sua mensagem, tá bom? Uma outra mensagem que chegou agora no e-mail, é a última de hoje, diz o seguinte... não, tem mais outra ainda. Diz o seguinte: outro dia eu vi um filme, Ensina-me a Viver, onde um jovem depressivo faz uma análise. Ele é católico, tentou suicídio 15 vezes. Como diversão, vai a funerais, dirige um carro funerário. Quando conhece uma velhinha de 80 anos e apaixonada pela vida, ele muda o seu comportamento quando pergunta se ela reza. E ela diz que não. Ele diz que comunica com Deus, não com a vida. Enfim, é o Silmar Santos de Coronel Vivida, no Paraná, que sugere então esse filme Ensina-me a Viver. Muito obrigado, meu amigo. Vou tentar pesquisar esse filme, tá bom? Uma última mensagem aqui. É uma pessoa que pede para não dizer o nome, mas é o seguinte: como pede para não dizer o nome e me parece uma longa história pessoal aqui, de relacionamento, de culpas e tal, eu responderei depois aqui em off, não vou expor, tá bom? Mas agradeço pela mensagem e responderei entre hoje e amanhã. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo. A gente está chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui pela radioinverso.com. Muito obrigado a todos que vieram, obrigado a todos que se comunicaram, a todas as interações pelo WhatsApp, pelo e-mail. Espero que, como eu disse agora há pouco, o nosso programa de hoje tenha proporcionado em você frestas de reflexão, que você possa chegar aos seus pensamentos, ao seu olhar. Afinal de contas, estamos tratando de nós mesmos. A minha proposta é que você encontre essas respostas e se enxergue. Como é que você encontra as respostas em você? Não é se perguntando, eu me responda, qual o sentido da vida eu? Não é isso. É se questionando, é enxergando nas pequenas coisas. Por que você vai para cá e não para lá? Por que você pensa assim, não assado? Por que você se coloca como se coloca no mundo? Isso traz respostas, e quando você se acalma, se aquieta, naturalmente aquilo que parece maior e que lhe incomoda mais em relação à possibilidade de respostas virá, tá bom? Então fique bem, aquiete-se, continue aqui na Rádio Inverso, a nossa programação não para, músicas e reflexões o tempo inteiro.
Ainda hoje, às 7 da noite, tem Mundo Incrível. O Mensagens volta nos horários de sempre. 10 da noite tem Clássicos aí Verso. Aqui nós começamos e terminamos o dia com música clássica. 6 da manhã e 10 da noite no horário de verão. Portanto, ouça, te fará bem. E acompanhe a nossa programação. Um grande beijo e amanhã a gente se fala de novo em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos. Muitos sentidos. Muitos sentidos.